Muito bom dia, meus amigos do Facebook, do YouTube, do Instagram. Bom dia. Hoje é o dia 13 de junho de 2022, segunda-feira. Eita, que tempo para passar ligeiro, pessoal. Eu sou o Dr. Heleno, estou aqui no meu escritório de novo, né? Dá um bom dia para o Aldino Boy. Aldino Boy, achei você ao vivo, você viu que eu estava no vídeo, né? E me cumprimentou. Obrigado, viu? Achei você também no vídeo do dia 26 de abril, lá na beira-mar. Muito bom, viu, Aldino Boy? Eu acho que era bom divulgar mesmo Fortaleza. Onde você, J. Evangelista, Itatira, Marcos Almeida, em São Paulo, Carlos, lá no Recife, Lúcio, lá no Texas, Estados Unidos, Dr. Gladstone Pedro de Holanda, que está passando uma temporada de 1 ano, com 4 filhos que residem lá em Jacksonville, nos Estados Unidos. Bom dia para vocês todos, bom dia de modo geral para vocês, não posso ser todo mundo, porque pastor François Miranda e outros mais, porque é muita gente, viu, pessoal? A gente perde um tempo muito grande. Olha, eu tenho 2 coisas boas para o fato jurídico ao final. É um tipo de revisão criminal mesclada de outras orientações de direito. Agora, se vocês já sabiam que defunto vai pagar IPTU, sabia, Beneto? Senhores, é o seguinte, peraí. Primeiro eu quero tratar do assunto aqui. Rapaz, eu fiquei tão revoltado ontem de madrugada, quando eu vi o mentiroso, o elemento sem qualidade chamado Paulo Galvão, que é o locutor da madrugada da CBN Globo. Ele vai de meia-noite até às 5 da manhã e dia de sábado ele vai até às 6 da manhã. Quer dizer, eu entendo que antigamente a Globo, ela dividia a noite para fazer o gosto da lei, da grandeza que o radialista tem, comunicador, eclético. Ela dividia, botava Voz de Melo de meia-noite às 3 da manhã e de 3 da manhã até às 6, ela colocava a Ceci Melo. Eu não sei onde é que esse pessoal da voz bonita, agora um cara com a vozinha, ele entrevistando, ontem de madrugada, pelas 4h30 da madrugada, um procurador de justiça, eu acho que era do estado de São Paulo, que ele devia ter vergonha, esse procurador. Aliás, vocês devem procurar, assim, ele diz que é Instituto Anticorrupção. Como é que um feito desse é anticorrupção? E todo tempo dizendo que o Bolsonaro vem pregando o fechamento do STF, do STJ, do sei de quem mais, do TSE. Mentiroso, ele e Paulo Galvão, que ninguém nunca ouviu o Bolsonaro ferir a Constituição Federal. Se ele ferisse a Constituição Federal, eu seria o primeiro a dizer, porque eu acompanho passo a passo. Aí que eu fiquei tão revoltado pela forma imoral, desonesta, mentirosa, especialmente eu acho que é suposto membro do Ministério Público Estadual lá de São Paulo. Penso, porque da boca de um procurador de justiça dizer tanta imoralidade, tanta sujeira. Aí eu mandei um e-mail para a CBN Globo, mandei ontem mesmo dizer que é um absurdo ouvir tanta heresia. Esse Paulo Galvão, eu escuto à noite a Globo, vou dizer por quê, porque a Jovem Pan, ela é muito boa, mas fica repetindo gravações. A Globo é assim, de meia hora, a CBN, tem um abestado lá, meu nome, que lê três notícias. É o repórter CBN. Aí tome gravação de exclamação. Essa tal de Vera Magalhães, eu acho que é melhor para gravar a Vera Magalhães no galinheiro, porque ela fala como uma galinha cantando, aquela vozinha dela é voz de galinha. Está dito e está dado o recado. Também dizer que o Bolsonaro
foi gastar dinheiro público com a motocicleta lá de Orlando. Para quem não sabe, Orlando é aquela cidade que fica para o lado norte da Flórida, na qual residem uns 300 mil brasileiros. E eles foi que pagaram a motocicleta. Agora eu pergunto, o Bolsonaro tem um cartão corporativo. Se ele tem o direito de gastar como presidente da República, por que também não falam que esse canalha do 9 dedos, ladrão do Lula, que tem um cartão corporativo, que viaja para o mundo inteiro à custa do governo brasileiro, à custa de nós. Ele tem carro preto, com segurança, com intérprete, entendeu? Com gasolina, com hospedagem fora do país, dentro do país, todo canto, à custa do povo brasileiro, que se sacrifica para pagar imposto. Agora um sujeito desse que prega pobreza, querer tirar, ele disse que vai cortar da classe média comer picanha, vai cortar. O sujeito desse prega aborto, pega tudo, entendeu? E outra mais, o governo petista esculhambou a educação brasileira. Eu não vou dizer nada aqui, mas eu tenho uma pessoa lá que já disse assim, vou na igreja lá riscar o meu nome, que eu não acredito em Deus, eu sou batizado. Tudo isso agora, porque isso? Deviam fazer uma PEC para a reeleição acontecer, pelo menos acontecer do jeito que está, mas que não se pode, não poderia haver a perpetuidade de um partido só. Que olha o estrago que o PT fez ao Brasil. O Lula entrou no dia 1º de janeiro de 2003 e até a Dilma em 2016, senão ela teria ido até o dia 31 de dezembro de 2018, foi caçada. Isso aí, esse tempo todinho, a criança que nasceu em 2001, 2002, o jovem, e pegou todo o governo PT, aprendeu só imoralidade dentro das salas de aula, por causa da adoção da educação do Paulo Freire. Negar Jesus Cristo, negar o direito de educação da pessoa pelos pais, ensinar sexo nas escolas. Todo mundo sabe disso. Todo mundo sabe disso. Porque se o problema de discriminação de sexo aqui, eu não sou contra esses problemas, eu sou contra o pai não poder educar os filhos. Quando o filho vem, olha, ontem também, eu sem querer, que eu não enxergo, né? Aí eu começo a cutucar o celular e vejo as coisas. Aí eu peguei essa imoralidade, esse portal dos fundos, essa Netflix esculhambando Jesus Cristo, os caras dizendo nomes horríveis contra Cristo. Quer dizer, você, quando pediram para proibir esse filme, o STF, não, é liberdade de expressão, liberdade de como é que se diz? Não é só de liberdade de filme, liberdade de cenas de sexo imorais, cenas imorais de sexo. Tudo liberdade, né? Mas ferir, desonrar Jesus Cristo com palavras, ofender nosso Senhor Jesus Cristo, é ofender a dignidade de milhões. Você pega, eu queria pedir para ninguém ligar enquanto eu esteja na live, né? Aí, se você disser que o Alexandre Moraes é feio, tome prisão. Quer dizer, ele é mais do que Jesus Cristo, o Alexandre Moraes. Bom, agora eu acho que querem detratar as Forças Armadas. Hoje, de madrugada também, essa daqui, eu acho que vocês devem procurar. Era uma tal de Luciana Camargo, era repórter.
narrando lá do estado dos Estados Unidos. Não vai interessar a história. Diz que o fabricante das urnas eletrônicas, pela inconfiabilidade das urnas, ele suspendeu a produção de urnas eletrônicas, isso está na internet, e diz que a partir de agora toda urna eletrônica imprimirá o voto. Então você vai votar, você já recebe uma pontinha do seu voto impresso e um cai dentro da urna, do jeito que o Bolsonaro sempre quis. Olhe bem, ainda disse lá, agora você veja o que é a censura. Eu voltei 3 vezes para ver se continuava a matéria. Aí diz, aconteceu de 3 pessoas votarem num candidato só. E quando foram contar os votos, aí cortaram a voz da pessoa. Esse fato está na internet e é muito, se for fake news, é muito bem feito, é bem montado, porque é preciso que se divulgue para o mundo inteiro. Enquanto a Globo omite, diz que o Bolsonaro é negacionista porque não confia nas Forças Armadas, não confia nas urnas eletrônicas, é bom que se digam 2 coisas, só 2 mesmo. Uma, primeira, que o hacker invadiu o código-fontes do computador que faz a contagem geral dos votos lá no TSE. E quando a Polícia Federal, no inquérito aberto, a partir do dia 7 de novembro de 2018, quis identificar o hacker e os estragos que foram feitos dentro do computador, aí a Rosa Weber informou, que é a ministra presidenta do TSE, informou que não tinha mais necessidade, porque já uma empresa privada tinha apagado tudo que o hacker fez dentro do computador. Muito sintomático. Segundo ponto, eu divido em duas alíneas. A, que interesse tinha os Celso Benito e Roberto Barroso de não deixar que fosse aprovada a emenda à Constituição para a urna com voto eletrônico, com voto impresso auditável. E a PEC quase que é aprovada. A linha B, porque o TSE diz que quem vai, abre aspas, são as forças desarmadas, fecha aspas, assistir à apuração e não cumpre aqueles 9 itens que as Forças Armadas apresentaram como formas que devem dificultar uma apuração séria e correta. O voto, ele é secreto, mas na hora da contagem é preciso que se conte voto a voto. A transparência, a publicidade, a moralidade estão no artigo 37 da Constituição Federal. O que eu quero mais dizer uma coisa é o seguinte: a gente vê todos os dias a revolta do presidente Bolsonaro, dizendo, dentro dos limites da Constituição Federal, que ele diz: quem preside atualmente o Supremo Tribunal, o Tribunal Superior Eleitoral, é o mesmo que mandou soltar o Lula. Segundo, quem vai presidir o Tribunal Superior Eleitoral é o inimigo do Bolsonaro. Entendeu? Inimigo de quem? Não é só dele, não é inimigo do Brasil inteiro. Inimigo da Constituição. Inimigo meu. Porque eu não tolero o senhor ministro Alexandre Moraes mandar prender Sarah Winter, Oswaldo Eustáquio, Alberto Jefferson, Wellington Macedo, Alan Santos, Daniel Silveira, tantos e tantos, e também o caminhoneiro Zé Turrão. Eu não tolero. Eu respeito o Supremo. O Supremo é um organismo que garante a Constituição Federal, só que a Constituição lá não existe mais, porque
9 dos 11 ministros estão desrespeitando a Constituição Federal. Dito isto, tenham cuidado. Tenham cuidado. A senhora ministra Rosa Weber está caladinha, sem colocar para votação a ação declaratória de inconstitucionalidade proposta por um partido de esquerda para dizer que o decreto do Bolsonaro, que concedeu graça e indulto ao Daniel Silveira, é inconstitucional. O senhor Augusto Aras, Procurador-Geral da República, concorre para esse ilícito no seu parecer irresponsável, que pode gerar uma situação difícil para nós brasileiros. Difícil porque nós temos aí um instituto democrático que é a convocação das Forças Armadas para garantir o cumprimento do decreto de graça, indulto, assinado pelo presidente da República no dia 21 de abril de 2022, dentro do que dispõe esse instituto criado pela Constituição Federal de 88, contido no artigo 142 da nossa Carta Política. Então, é preciso que se veja tudo antes que diga assim: eu não fui avisado. Os comunistas do Foro de São Paulo, orquestrados pelo Luiz Inácio Lula da Silva, o maior chefe de corrupção do país. Inclusive, eu assisti a uma live, era um ministro aposentado do Supremo, acredito que tenha sido Marco Aurélio de Mello. Porque eu não enxergo, eu não posso dizer quem era, não deu o nome, nem leu. De madrugada. Então a gente assistiu ao Mensalão, assistiu ao Petrolão, entendeu? E decidiu tudo, e mais, ainda disse mais lá, aqueles 51 milhões de reais que acharam naquele apartamento do Gedel Vieira Lima, aquelas malas com 500 mil reais conduzidas pelo Delcídio do Amaral, aquele dinheiro da cueca, aqueles 98 milhões de dólares devolvidos por um servidor da Petrobras, dizendo da corrupção, a delação do Palocci contando todas as falcatruas do Lula, o prejuízo que a Petrobras sofreu, teve que negociar com o governo norte-americano para cobrir os prejuízos ocasionados pelo governo desse satanás que se chama Luiz Inácio Lula da Silva. Além do mais, é de registrar de novo que o pessoal dos fundos de pensão está pagando em dobro a sua contribuição. Vou repetir. Fundo de pensão, vou dar só um exemplo. Previ, Banco do Brasil, é a previdência privada do Banco do Brasil. O que é o fundo de pensão? Fundo de pensão é uma previdência que é paralela ao INSS. O cara do Banco do Brasil, o servidor do banco, ele paga para o INSS, ele não pode ganhar mais do que o teto do INSS. Então ele contribui para a Previ para ter uma aposentadoria suplementar. Ele que pagar, por exemplo, R$1.000 por mês, com o assalto aos fundos de pensão, ele passou a pagar R$2.000 para poder ter direito à mesma aposentadoria que ele estava pretendendo. Então, senhores, tudo isso marca o coração da gente. Dói a gente saber que a nossa Constituição existe, que ela deve ser respeitada, que o nosso Supremo Tribunal Federal ainda se mantém de pé, só o prédio, com 2 ministros lá dentro, porque 9 desrespeitam a eles próprios, desrespeitam o Supremo e desrespeitam a Constituição Federal. Bom dia para vocês. Vamos agora ao assunto de hoje. O cidadão me passou um telefonema dizendo o seguinte: olha isso daqui. Ele foi submetido a um inquérito policial por estelionato de
passou 3, 4 cheques sem fundo. Era um agiota, mesmo assim, ele tinha recibo do agiota, recebendo o cheque, prometendo entregar depois. Ele tem 3, 4, cada um tem um recibo. Aí quando ele estava enrolado, ele disse, rapaz, eu tenho que viajar, que eu vou passar uma boa temporada fora do Ceará, e eu quero deixar você aí tomando conta desse processo. Passou por procuração para o advogado, ele tinha prova de que ele tinha pago, e que o cara era agiota. Aí, parece que ele disse que foi abandonado pelo advogado. Eu não acredito, porque mesmo tendo viajado, podia ter telefonado, ter feito uma comunicação, porque eu vou dizer, se o meu cliente me abandona, eu deixo ele para lá. Aí, quando ele vem chorando aqui, meu amigo, você me abandonou. Porque o advogado é um escravo dos prazos. É um escravo dos prazos. O juiz despacha 5 dias para isso, 3 dias para isso, 10 dias, 15 dias. Se você não cumprir, você não entra pelo cano, não. O advogado não entra, não. Quem entra é o constituinte dele. Então não é justo o advogado ficar trabalhando e depois ser acusado pelo constituinte que o abandonou. Porque quem não mandou o dinheiro para o advogado? Especialmente o processo criminal, que é uma angústia para a gente. Aí, quando ele chegou, o mandado de prisão para cumprir 2 anos de reclusão. Ora, porque o artigo 171, parágrafo 2º, inciso 2º do Código Penal, diz que é estelionato, cheque sem fundo, a pena é de 1 a 5 anos. Ele passou 8 anos fora. Essa pena, pelo que ele me diz, já está prescrita. O artigo 110 do Código Penal diz que a pena prescreve nos mesmos prazos do artigo 109. Se o estelionato prescreve 8 anos no correr da ação, porque a pena máxima é de 5 anos, aliás, prescreve em 12, né? A partir de 4 anos, não, 8 anos, né? Prescreve 8. Aí, quando é aplicada a pena e ela transita em julgado, a prescrição é de 4 anos. Além do mais, existia uma regra antiga que ela é muito, tem que argumentar muito, existe ainda, mas você tem que fundamentar que a pena, a sentença penal condenatória só transita em julgado depois da intimação do réu e seu advogado. Não importa que seja o primeiro advogado, seja o primeiro réu. Então já tive um caso aqui que o réu foi condenado, o advogado foi intimado, já estava com mais de 1 ano. Aí eu apelei, porque o réu propriamente não tinha sido condenado, pedi o juiz para revogar a prisão dele, o juiz não revogou, o prazo para apelar de 5 dias, artigo 593, inciso 1º do Código de Processo Penal, esse prazo só passa a correr a partir da segunda intimação, não importa que a segunda seja do próprio réu. Como o advogado tinha sido intimado e o próprio réu não tinha sido intimado, não expediram o mandado de botar logo a certidão de trânsito em julgado. Quando eu apelei e mostrei isso, o juiz negou, entrei com habeas corpus, ele foi obrigado a receber a apelação no efeito suspensivo e o processo foi para o tribunal e foi todo duro porque tinha sido negado ao réu o amplo direito de defesa contraditória e recurso. Então, eu disse, talvez você esteja pode apelar na sentença dela, mas nessa altura você tem 2 situações. Ou você, demonstrando que não foi intimado, pede para declarar prescrição da ação penal ou da pretensão punitiva porque você não foi intimado da sentença, a pretensão punitiva extinta no artigo 107, inciso 4 do Código Penal. Ou então você entende que transitou em julgado e entra com a revisão criminal. Na revisão criminal, eu entendo mais benéfica perante o tribunal,
O tribunal daqui reconheceu de revisão criminal que eu interpus, né? Eu propus para cliente meu. Mas, embora o tribunal aqui tenha uma norma difícil, nunca na minha vida profissional, vou fazer 60 anos de atividade, mesmo desde estudante, o tribunal nunca gostou, pelo menos para mim, nunca uma ação rescisória minha foi julgada procedente. Mas eu ganhei uma ação de revisão criminal no tribunal faz muitos anos. Revisão criminal é vai mostrar que está prescrita a pena, provar que ele não podia ser condenado porque ele tinha documento provando que ele tinha pago esses cheques. O artigo 521, 621, 6216, do Código de Processo Penal, diz que a qualquer tempo, olhe bem como é bom isso aí, a qualquer tempo, pode o réu condenado propor revisão criminal só podendo alegar matéria de direito. Vai até os 630 e pouco, né? Mas sempre eu paro nos 630. Preste atenção. Então, na revisão criminal, a coisa boa que tem é que, primeiro, só é uma ação própria só do réu condenado. Se o réu for absolvido, a família da vítima ou a própria vítima não pode propor a revisão criminal. É uma ação só para o réu condenado. Então, e a segunda vantagem é que a qualquer tempo, quer dizer que é imprescritível o direito de revisão criminal. Aí você vai, junta prova, todo o processo, tanto ter julgado a sentença penal condenatória e tal, e pede a reparação de danos morais que você sofreu. Se o tribunal aceitar a revisão criminal e extinguir o processo criminal por inexistência de crime, tem que provar contundentemente porque só pode alegar matéria de direito. Aí, então, o tribunal vai condenar em grau máximo a reparação de danos morais. Olha este artigo 630 do Código de Processo Penal. Veja uma coisa. Quando o cara é condenado em primeira instância, ele praticou o mesmo crime, o juiz pode condenar em favor da vítima o pagamento de indenização ou danos morais em grau mínimo, fala em grau mínimo. Já na revisão criminal é um grau maior, toda a danificação moral que se sofreu, até danos materiais. Então, em resumo, eu olhando o processo desse cara, eu posso dizer com mais acuidade, como se diz, mais profundidade, porque ele tem que ver peça pelo processo para poder dizer a verdade processual. Ainda sexta-feira, uma advogada passou aqui meio apavorada do cliente dela, que era um criminalista, e eu mostrei, o cara tinha, o processo demorou 8 anos. Ele foi condenado a 3 anos de reclusão. 3 anos já está na cara que com 8 anos está prescrita a pena. Mas o caso é que ninguém olhou que aos 21 anos de idade, ele só completou 21 anos depois que ele praticou o crime. Ele praticou mesmo. E é exterminado também. Ora, se ele não tinha 21 anos quando praticou o crime, a prescrição dele é reduzida de metade, artigo 115 do Código Penal. Então, se a prescrição é de 8 anos, reduziu de metade e acabou. Bom dia para vocês, pessoal. Olha, hoje é segunda-feira, quinta-feira é dia de Corpus Christi, é feriado nacional, talvez no mundo, né? Países católicos do mundo. Um registro também que é meio interessante. Um jogador, parece que é da Austrália, que é homossexual, ele está com medo de jogar no Catar, porque ele diz que lá no Catar o homossexual, se for descoberto, ele é punido com pena de 3 anos de cadeia, tem que ser preso. Vejam o que é o Catar. Bom dia para vocês, né? Bom dia.
mandem uma mensagenzinha para mim, de voz ou texto, dizendo que gostaram, que não gostaram. Inscrevam-se nos meus canais de Facebook, YouTube e Instagram. Compartilhem, curtam os meus vídeos. Defendam a democracia como eu. Defendamos a bandeira brasileira. Defendamos o hino nacional. Obrigado para vocês. Meu WhatsApp é esse aqui. 85 é o DDD 999-453883. Olha quem está na linha, por aí. Diga, olha depois me diz. Tem não.